Dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Que Deus os abençoe, dê força, saúde e paz. Mais um dia, mais uma quinta-feira, estamos aí correndo no final de semana, né? Iniciando o mês de abril. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Deus é grande, é poderoso na nossa vida. Vamos para mais um vídeo. E esse vídeo, hoje, vamos começar ele assim, como sempre. Pai, obrigado pela noite de repouso, mais um dia que nos dá, para refletir sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo alimento, pela cama que nós dormimos, pelo teto que nos cobre, pela chuva que rega a terra, pelo sol que brilha todos os dias. Obrigado, Senhor, por ser Deus Santo, nós pecadores. Obrigado pela luta, pelo deserto. Nós sabemos que o deserto é a escola, Pai, em que o Senhor nos molda e nos ensina. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer para agradar o Senhor. Perdoa, Pai. Sou falho, sou pecador. Estou aqui, não que eu mereço, mas confiado na tua misericórdia. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, que tem entristecido teu espírito nas nossas casas. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Oséias, no capítulo 5, no versículo 15, também no livro de Números, no capítulo 22. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor na nossa. Que o teu Espírito tenha a falar e não que nós queremos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Novo Senhor falando através do profeta Oséias, com o povo de Israel, falando conosco no dia de hoje. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então eles, angustiados, de madrugada me buscarão. Aqui Deus tira o sustento, o Espírito de Deus sai de perto do povo, ele volta para o trono. Então voltarei para o meu lugar, volto para o trono. Agora ele deixa o povo de Israel, para que eles lembrem, quando o povo de Israel deixa nós, para que nós lembramos dos nossos erros, até que nós reconhecemos o lugar, os nossos erros, e nos arrependemos e busquemos ao Senhor novamente. Buscar a face do Senhor, buscar Ele. E quando nós estivermos na angústia, buscar Ele com todo o coração, Ele virá nos socorrer. Quando nós buscamos o Senhor, com coração aberto, coração limpo, coração que perdoa e ajuda, Ele se encontra, Ele vem até nós. Quando nós estivermos na maior angústia, por causa dos nossos erros, nós estivermos aflitos, por causa das nossas falhas, arrependemos de saber que somos culpados, nos colocamos como culpados. E clamamos a Ele, Ele voltará, Ele nos protegerá, Ele continua fazendo a obra dele na nossa vida. Essa é a mensagem do profeta Oséias, no capítulo 22. Agora vamos lá para o livro de Números, no capítulo 22. Porque, irmão, perdoa. O livro de Oséias foi o capítulo 5, versículo 15. O livro de Números é o capítulo 22. Quer falar mais uma vez? Eu deixo essa mensagem do livro do profeta Oséias, cada dia eu deixo um livro. Eu vou deixando um livro diferente, nós começamos na Gênesis e já estamos no profeta. Passamos por Salmo. Esse são as mensagens de promessa, são as mensagens, as profecias da Bíblia de promessa, a Bíblia que eu tenho, que ela é grifada. Então, esses versículos que eu passo no Message, e que é o primeiro que eu trago antes do vídeo, são as mensagens que estão
digitada no mensagem de cada um de vocês. Vamos por livro de números. Balaque e Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, rei de Moab, quer dizer, Balaão, um profeta, afastado do Senhor, que muitos profetas hoje, por causa do dinheiro, por causa da usura, ele achou melhor deixar o Senhor viver de adivinhação, de feitiçaria, para agradar homens, agradar reis. Esse é Balaão, profeta. Mas Deus deu um dom para ele. E o dom que Deus te dá, me dá, ele não tira. Nós enterramos. Muitas vezes, até nós esquecemos desse dom. Mas, na hora necessária, nós voltaremos a usar. Necessário assim. Que Deus sabe que nós estamos prontos, preparados novamente, que nós afastamos dos nossos erros. Novamente, ele nos sacode para a gente lembrar que nós somos obreiros, somos profetas dele. Assim foi com Balaão. Balaque, temendo o povo de Israel, um povo numeroso, que através do Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho para que ele passasse, destruiu nações, destruiu reis, fortes. Agora eles estão ali de frente, os domínios de Balaque, ou seja, do rei de Moab. E ele, sabendo de tudo que o povo de Israel fez, ele fica com medo e manda chamar Balaão, um profeta que tinha as visões de Deus. A palavra do Senhor diz. Balaque manda chamar e fala: tem um povo numeroso que saiu do Egito, está aqui de frente. E esse povo vai destruir minha terra. Eu quero que você venha e amaldiçoa. Deus manda os príncipes, Balaque manda os príncipes mais honrados do seu reino, falar com Balaão. E ele ainda temendo, o Senhor fala: fica aqui, eu vou ver o que é que Deus fala. A resposta de Deus foi a seguinte: quem são esses homens? Balaque mandou para que eu vá. Então Balaão, Deus fala: não vá, porque esse povo são benditos, o Senhor não vai amaldiçoar. Eles são benditos, Senhor. Deus fez a promessa a Abraão que bendito seria aquele que abençoasse o povo de Israel. A Isaac e Jacó também. Que maldito seria aquele que amaldiçoasse. Então Deus fala: não vá. Balaão manda os falar, voltar e falar: não vou. Ainda que Balaque me dê sua casa, uma casa cheia de ouro e prata, eu não irei. Os príncipes voltaram com a notícia. Manda outros príncipes mais honrados. Eles voltam com a minha notícia: não. Ele diz que não vem. Manda o terceiro príncipe mais honrado ainda. E ele só fica aqui. Eu vou ver o que é que Deus fala. Deus sabia que o coração de Balaão estava inclinado aí por causa dos presentes, por causa da riqueza. Então Deus fala com Balaão: quem são esses homens? Balaque mandou me chamar. Deus fala: então vá. Mas somente o que eu falar, se eu puser na sua boca, você vai falar. Balaque vai com aqueles príncipes. E no meio do caminho, o anjo do Senhor encontra com ele. Quando fala o anjo do Senhor, é um anjo. Um anjo servia. Quando fala o anjo, é Deus. Então Deus envia um anjo
para se opor a Balaão com a espada. Balaão, da cegueira, da riqueza, das dádivas de Balaque, ele não vê o jumento. Ali na sua frente ele só vê o que interessa, só dinheiro, riqueza. Mas a jumenta, Deus usa a jumenta que vê o anjo. E a jumenta se desvia do caminho 3 vezes, até que Balaão espanque. Aí Deus faz o que para o homem é impossível. Deus abre a boca da jumenta, que fala Balaão com voz de homem. Quando a jumenta fala, os olhos, as escamas caem dos olhos de Balaão, e ele vê o anjo do Senhor. Ele fala, olha, eu errei, mas por da tua vontade eu volto. Eu só não vá, mas só fala aquilo que eu mandar. Irmão, o adversário, ele tem poder de ser ouvido, mas só até onde Deus deixa. Ele só faz o que Deus permite. Então aquele homem foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não permitiu. Vai, eu vou pôr a palavra na tua boca, para falar somente o que eu falo. Aí chega Balaque, recebe Balaão, e Balaão manda levantar sacrifício, altares para o Senhor. E Deus fala com Balaão. Quando ele vê o povo, Deus fala, abençoa. Segunda vez, abençoa. Terceira, abençoa. Balaque ficou irado com Balaão. Chamei para você amaldiçoar esse povo, você só abençoou. Ele falou, eu te falei que eu não posso ser contrário a falar do Senhor. Não, ele não falou assim. Eu não posso amaldiçoar aqui que Deus abençoa. Que Deus abençoa é bendito. Então, nos mostrando, nos ensinando a palavra, que o diabo, o macumbeiro, o feiticeiro, ele só faz aquilo que Deus, até onde Deus determina. Nós devemos temer a Deus, não aos demônios. Nós devemos resistir, mas não temer. Ele sabe todas as coisas. Então Balaão, ele não amaldiçoou o povo, abençoou. Mas ele, por causa do dinheiro, da ganância, da soberba, ele fala com Balaque, ensina ele por pedra de tropeço ao povo de Israel, ensina ao povo de Israel a pecar para que eles fiquem mais fracos. Balaão faz isso às escondidas, pensando que Deus estava, mas Deus vê todas as coisas. Não foi nada oculto que Deus estava vendo. Então ele transgrediu o mandamento do Senhor. Nós vamos ver lá mais na frente qual foi o resultado da morte, né? Morreu só sem tomar posse da promessa do rei da terra. Quando você pensa que engana a Deus, que ele não está vendo, ele está vendo todas as coisas. Então o que Balaão ensina a Balaque? Ele pôr pé de tropeço, ensinei que se ele enviar mulheres, porque os soldados estão sedentos, estão com fome também, para elas induzir a prostituir, tanto na carne, cometer a prostituição da carne, como também prostituir com adorar os deuses deles, que Deus enviaria uma praga. E foi o que aconteceu. E ali Deus envia uma praga sobre o povo de Israel. Nós vamos ver isso mais na frente. Vamos ler agora o que está escrito. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera, ela morreu. Moabe temeu muito diante dele
porque era numerosa, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos do Midianita: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver em redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabita. Este enviou o mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Peor, que está junto ao rio, na terra do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado depois de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoar será abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram os anciãos do Moabita com os presentes e chegaram a Balaão, disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele disse: passai aqui a noite, e vos trarei resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Balaão disse: Balaque, veio de Zippor, rei de Moabita, os enviou dizendo: o povo saiu do Egito, pobre as terras da terra. Vem agora, eu amaldiçoo. Porventura poderei pelejar contra eles expulsados. Então disse Deus a Balaão: não irá com ele, nem amaldiçoar a este povo, porque porquanto bendito é bendito. Então aqui Deus mostrando a nós que ele não permite encantamento, agouro, feitiçaria contra o povo dele. Mesmo que o mundo inteiro se levanta contra você, você está guardado debaixo das mãos de Deus. Você está protegido por Deus. Não haverá encantamento, feitiçaria, bruxaria que possa destruir o povo de Deus. Nós vemos aqui um profeta afastado do Senhor, mas que tinha o poder nas mãos dadas de Satanás, mas Deus tirou todo o poder dele. Ele não pode, ninguém pode te amaldiçoar. Ninguém pode dizer mal de ti se Deus não quiser. O diabo só vai até onde Deus permite. O feiticeiro, o macumbeiro. Então, o que nos compete a nós? Orar, pedir clemência a Deus para que nos guarde, nos dê dom para ele, como ele já deu, né? Para ele expulsar esse espírito maligno da nossa vida. Versículo 40 e 41. Então Balaque matou bois e ovelhas e enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal e viu dali uma outra parte do povo. Essa é a parte que eu falei, que nós veremos no capítulo 23. Eu já adiantei, né? Não li, já adiantei. Mas então tudo contrário ao Senhor eles fizeram, para destruir o povo de Deus, mas não foram destruídos. Nós vemos guerras hoje contra Israel, mas se Deus é com Israel, essas nações serão destruídas. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Israel é um lugar santo escolhido por Deus. Pode levantar o mundo inteiro. O mundo inteiro será destruído, mas Israel permanecerá de pé. Porque eu o escolhido do Senhor. Essa é a mensagem do livro de Números, capítulo 22. Vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela vida de teus filhos, que todos os dias estão junto comigo, Pai. Pedindo ao Senhor que os abençoe, fortaleça, dê saúde, me dê entendimento,
Nos dê entendimento da tua palavra para que nós possamos juntos aprender mais e mais do Senhor, Pai. Fortalece teus filhos, tuas filhas, Pai, glorifica o teu santo nome na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo voltará. Ele está às portas. Jesus te ama, eu também te amo, fico na paciência de Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Uma excelente quinta-feira, um bom final de semana. Fica na paciência de Cristo.